Bom dia. Antes de orarmos pela mensagem, pelo nosso tempo aqui na palavra, quero só lembrar os irmãos que continuem orando, né? Nossa irmã Terezinha, né, ainda está passando por uma preparação, os médicos estão buscando ter um laudo correto, né? Ela tem aparentemente uma bactéria, então estão tentando identificar e tratar essa bactéria para poder tomar qualquer outro passo depois. Então a Thaís me comentou agora que talvez até sexta vai ter então uma direção, talvez uma cirurgia. Então é um estado de ansiedade, né? Um estado de suspense. Então ore pela irmã, ore pela família. Também o irmão Antônio está aqui conosco hoje, também está cuidando da saúde ainda, né, irmão? Ainda com a tosse aí, mas temos orado por ele já, e graças a Deus saiu do hospital, já é um passo, né? Não quer retornar, né? E também temos que lembrar o Genês, né? Tá tomando os antibióticos também para poder avançar na recuperação. Então continue intercedendo pelo nosso irmão. A irmã Isabel está aqui conosco. Tá melhor? Amém, né? Resposta às nossas orações. Dor de cabeça ainda? Amém. Que bom ter aqui a senhora conosco, viu? Então temos aí muitos pedidos, né? Bastante para fazer. Não deixe de orar, esteja sempre intercedendo, buscando ao Senhor para que Ele possa fazer a vontade dEle na vida desses irmãos. Temos o Anderson ali também, que está se recuperando da perna quebrada. A igreja é sofredora, né? A igreja é enferma. Mas nós sabemos que é assim que a igreja cresce, né? Debaixo de sofrimento. Então, possamos orar uns pelos outros e sofrer uns com os outros, né? E na hora da alegria vamos poder participar juntos do prazer da restauração desses irmãos, ok? Ontem também pela manhã, o dia todo nós tivemos com os casais da igreja ali na Igreja Esperança, no metrô Santa Cruz, e foi um tempo abençoado, né? Nós escutamos mensagens acerca do tema Juntos Somos Melhores, então foi uma bênção. Eu fui com a minha esposa, dá trabalho, né? Sair daqui longe, não é pertinho, tem o trânsito, né? Mas foi uma bênção chegar lá e poder ouvir os desafios da palavra de Deus, poder aprender mais e melhor como cuidar da esposa, né? Também aprender sobre o que ela tem que fazer, é bom. Mas mais, é claro, poder aprender sobre o que é ser um marido de verdade, um homem de Deus, um servo de Deus para dentro do lar. Então foi um tempo muito gostoso. Eu gostaria de abrir pelo menos aí uns 2 minutinhos, quem quer contar bênçãos, quem quer agradecer, quem esteve lá. Pelo menos 15 casais nós tínhamos 30 pessoas foram, então foi um bom número. Então, tem alguém que quer compartilhar a bênção? Algum casal que fala, puxa pastor, foi revigorante, né? Todo mundo tímido. Aqui, irmão José Bezerra. Eu quero só agradecer, sou muito grato a Deus, né, pelo cuidado que Ele tem para conosco, proteger. Agradeço pela vida do irmão Natal, que nos pegou do nosso lado, nos deixou em casa de volta. Amém. Então, nós fomos muito abençoados, né? E eu fiquei muito feliz com o ensinamento da palavra de Deus, é sempre uma riqueza no meu coração, de ouvir mais e mais e aprender com irmãos, né, servos do Senhor, bem instruídos na palavra de Deus, é uma bênção para nós, né? Eu fiquei muito feliz com os estudos que eu aprendi, o tempo com os irmãos, fiquei feliz de ver vários casais, vários irmãos da igreja lá. Foi muito maravilhoso, né? Não tem como a gente ficar calado porque agradecer ao nosso Deus por uma bênção tão maravilhosa. Amém. Amém. Mais alguém? Irmã Joana? Também quero agradecer a Deus, né? As palavras que o irmão falou e já falou tudo, mas é sempre um motivo de grande alegria quando a gente pode sair um pouco, participar de uma atividade fora e a gente vê o incentivo que a igreja dá, né, para os irmãos, assim, para a gente poder participar. Nós todos sempre preocupados em oferecer programações de qualidade para a gente, realmente foi um tempo excelente. Só temos que agradecer a Deus pela comunhão, por tudo que tivemos lá, o aprendizado e também pela comida, pela nutrição. Amém. Ok? Acho que resume bem o que foi o dia ontem, né? Um tempo muito gostoso na presença de Deus. Vamos então para o nosso texto. Antes de orar, na verdade, vamos orar, depois nós vamos para o texto. Oremos. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, porque o Senhor é um Deus tão gracioso para com o seu povo, tem nos dado tanto, e apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor tem estendido sua mão amorosa em nosso favor, tem nos sustentado, ó Pai. E somos gratos por todos que estão aqui, também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles na sua necessidade. Deus, suplicamos pela irmã Terezinha, que durante essa semana ela possa estar
crescendo na sua graça, recebendo de Ti conforto, consolo, coragem para enfrentar toda essa situação. Abençoa os seus familiares, ó Deus, irmão Antônio, cuida dele, também da saúde dele. Também pedimos pelo Genês, Senhor, que o Senhor esteja dando a ele realmente uma resposta para esse tratamento que ele está enfrentando, ó Deus, contra essa bactéria, para que ele possa avançar nessa recuperação. Cuida dele, também da família, ó Pai. Também agradecemos pela vida do Anderson, da irmã Isabel, que estão aqui, estão avançando com os seus tratamentos. Que o Senhor Deus esteja engrandecido na vida de cada um deles e também na vida do Teu povo, ó Pai. Agradecemos também porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui para Te louvar. Reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda adoração, de todo louvor. É o único digno, ó Deus, de todo o nosso esforço para servir, para trabalhar neste mundo. Nos ajuda, Senhor, agora a meditar na Tua palavra, a receber da Tua palavra a direção para as nossas vidas, corrigir aquilo que está errado, aquilo que está faltando, acertar, ó Deus, para que possamos ser um povo que realmente reflete a Sua glória, Deus. Abençoa nossas crianças, que eles possam ouvir também da Sua palavra e entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e que só a eles devem servir, ó Deus. Agradeço por tudo e é em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro e peço. Amém. Irmãos, nós na quarta-feira estávamos estudando a vida de Davi e devido a algumas mudanças no nosso estilo de culto de oração, né, estamos dando mais tempo para oração. Minhas mensagens na vida de Davi estão difíceis de compactar. Então eu falei, eu vou jogar para domingo, que daí tem um pouquinho mais de tempo, não tanto, mas eu vou continuar então o estudo sobre a vida de Davi aos domingos, né, e quando eu tiver a oportunidade de estar pregando. E aqui quero dar um breve resumo do que nós já vimos, bem, né, a maioria conhece a vida de Davi, eu tenho certeza que você já ouviu a história desse rei, uma história rica, grandiosa, cheia de exemplos, de princípios, lições, e nós estamos já no capítulo 19 de 2 Samuel. Se você quiser chegar lá, por favor, por gentileza, se você tem sua Bíblia. Davi já deixou de ser um pastorzinho, né? Já se tornou o rei depois de uma dura perseguição sofrida, né? Foi muito perseguido por Saul, a quem ele serviu com todo o amor, com todo o respeito, e mesmo debaixo de perseguição ele honrou Saul, não pôs a mão em Saul até que Deus o tirou do trono e de fato o colocou como soberano da nação. Então Davi sofreu muito até esse processo, e uma vez que ele chegou no trono, ele foi realmente um grande guerreiro, ele se tornou um grande rei, um grande político, mas é nessa fase da vida dele que ele vai tomar o maior tombo, né? Ele vai, em um período que ele deveria estar guerreando, a Bíblia diz que ele vai ficar no palácio, e ali ele vai ser tentado na sua paixão, na sua carne, e ele vai contemplar a mulher de um soldado, né, do seu palácio, vamos dizer aí, da sacada da sua casa. Ele vai ter essa tentação e vai ceder a essa tentação, a esse desejo, a esse impulso sexual que lhe vem, e ele acaba então tomando a mulher de Urias, Batseba, para ele, e aí ele comete um adultério, uma prática horrível. Davi, conhecedor da lei, sabia o quanto Deus abomina essa prática, e mesmo assim ele cedeu ao seu desejo, ao seu impulso, e tomou a mulher de Urias para si. Com esse pecado, Deus, ele trata com Davi de forma dura, de forma severa. Nós aprendemos ontem que Deus trata, né? Deus julga a imoralidade, e não há exemplo maior do que isso, do que a vida do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não impediu Deus de tratar com ele no pecado de imoralidade. O adultério dele foi tratado de forma seríssima. E nós vimos nas quartas o quanto Davi pagou caro por conta desse pecado. Deus não tirou a vida dele, mas Deus prometeu para ele: a espada não vai se apartar da sua casa. E Davi então teve que assistir a sua família ser dizimada, né? Literalmente dizimada, por conta do seu pecado. E aqui no capítulo 19, irmãos, Davi está ainda colhendo frutos desse pecado gravíssimo. Por isso que nós sempre lembramos, né? Sempre dizemos que o pecado custa mais caro do que você quer pagar. Não adianta você ceder ao pecado achando que vai ser prazer para sempre. É passageiro, é prazeroso, mas é breve. Talvez Davi,
aqui nessa cena, ao relembrar do passado, daquela noite de prazer, ou aquele dia de prazer com Batseba, ele tenha se arrependido brutamente, grandemente ele se arrependeu, querendo voltar e desfazer aquilo mais tarde demais. E aqui no capítulo 19, Davi já está enfrentando mais uma das consequências do seu pecado, que é a morte de Absalão. O filho dele se levanta contra ele e tenta tomar o trono dele, tomar o reino dele, por insatisfações para com ele como pai, mas Davi também estava falhando como rei em algumas partes. E nós sabemos isso era consequência do pecado dele. Deus estava mexendo com o império, com o governo dele, e Davi estava muito, vamos dizer assim, abalado, e o povo estava sentindo isso. Absalão então aproveita isso e começa a conversar com líderes do povo, e ele se levanta como um opositor ao seu pai, e ele agrega muitos ao seu lado, ao ponto de dividir a nação. E ele consegue então fazer com que Davi fuja de Jerusalém, porque ele vai matar o próprio pai para ser o rei de Israel. E Davi então se encontra numa situação tão grave, onde o filho quer tomar o trono, que ele precisa fugir com os seus valentes, com os seus soldados, e se esconder em um lugar chamado Manaim. E durante esse período, Davi então vai sofrer a perseguição agora do próprio filho. E os seus soldados, o seu exército vão estar ali escondidos durante um tempo. Porém ali Davi, ocultado, escondido, vai conseguir arrumar forças, aliados, para enfrentar a resistência que Absalão levantou contra ele no império, no governo. No entanto, Davi ele vai conseguir eliminar essa resistência, ele vai conseguir vencer o filho, mas vai perder o filho. A vitória de Davi na batalha contra Absalão vai se tornar uma grande derrota na sua vida. Ontem eu ouvi uma frase que eu gostei muito e combina com a vitória aqui de Davi. O exército de Davi vai vencer Absalão e Absalão vai morrer. Para Davi é uma vitória, mas a vitória vai ter um gosto podre na boca de Absalão, na boca de Davi. Ele poderia assim se alegrar por ter vencido o inimigo, mas na verdade ele vai prantear por ter perdido um filho amado. E o texto que nós vamos ler fala por si só. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 19, versos de 1 a 8, a parte A do verso 8. Davi já recebeu a notícia que o filho havia morrido no capítulo 18. O verso finalzinho do capítulo 18, ele está ali clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19, verso 1. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Quando o rei, coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tens vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou-se à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo
apresentar-se diante do rei. Até aqui, irmãos, só um momento. É um texto bem duro, bem triste, além da emoção, ainda tem a garganta que está atrapalhando um pouco, mas... Irmãos, nós temos aqui um relato muito simbólico, mas ao mesmo tempo muito instrutivo e, além de triste, sobre o que é realmente o preço do pecado. Uma vitória que era para ser comemorada pelo rei e pelo povo. O texto diz que se tornou em luto. Como eu disse, o sabor da vitória, que era para ser doce na boca de Davi, apodreceu, porque o filho amado, apesar de todos os problemas que Absalão tinha, né? Um filho rebelde, um filho insensível, um filho insensato, Davi, ele, ao ser perseguido por seu filho e ao vencer seu filho, ele sente o peso da culpa, o peso da falha, o peso da sua falta de compromisso na educação desse menino, né? Desse jovem, vamos dizer assim. Esse lamento de Davi que nós escutamos, né? Esse clamor dele pelo filho, demonstra toda a culpa que Davi sentiu por ter sido um pai ausente, por ter sido um pai falho durante a vida dos seus filhos, não só de Absalão, mas temos Aminon, Tamar, nós temos Adonias mais na frente, que eram filhos de Absalão, de Davi, que vão cometer erros terríveis. E aqui nós vemos a expressão de um pai que sente o peso da culpa agora por Absalão, culpa essa que o coloca como rei, mas como pai em profunda tristeza, a ponto de não assumir ou de reaver o governo que ele havia recuperado. Absalão tinha removido ele do centro de Jerusalém, né, da capital, onde o rei governava. Ele havia fugido. Agora ele pode voltar, o retorno do rei é real, pode acontecer. No entanto, a morte do filho o faz tão triste, está agonizando tanto que ele não tem prazer, ele não quer assumir aquele trono, ele não quer voltar àquela posição. E ele está ali, nós ao lermos, nós vemos envergonhado, está fraco, está, podemos dizer até realmente caindo, né, em profunda agonia, tristeza, por conta dessa perda. Mas o povo está lá fora, o povo venceu e o texto diz que eles não podem comemorar porque o rei está triste. A palavra ali quando diz que o povo entrou, né, no verso 3, naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas, ou seja, eles tinham vencido a batalha, mas não entraram comemorando na cidade como era o costume, fazendo festa, entraram calados, envergonhados, com dúvidas, será que realmente nós temos o rei de volta? Será que Davi vai voltar? No entanto, em todo esse cenário aparece uma figura que é importante, é uma figura um tanto quanto controversa, que é o sobrinho de Davi, né, chamado Joabe. Esse homem, esse capitão da guarda, um homem com a grande importância no exército de Davi, vai aparecer e vai confrontar Davi na sua tristeza. Em um momento de dor, onde o rei deveria assumir o seu governo, ele está ali vencido pela tristeza, pelo luto de ter perdido um filho amado, pelo peso da culpa que ele sentia. E o que vai acontecer é que Joabe vai ser duro, né? Vai dar um conselho, uma confrontação pesada. E as palavras dele não tem meio termo. Ele olha para o rei naquela tristeza e ele chega ao ponto de falar: olha, se você não assumir a sua posição a hoje e não ir até o povo, não vai te sobrar ninguém. E isso vai ser o pior de qualquer outra coisa que já te aconteceu, né? É interessante que quem matou o filho de Davi foi o próprio Joabe. Ele eliminou aquele que estava atrapalhando o governo de Davi. E ele foi instruído por Davi: não mata meu filho, mas vai lá e vence a batalha. No entanto, a história, né, é interessante que ele fica preso pelos cabelos e Joabe não tem pena. Joabe mata aquele que é opositor do império, do rei.
E Joabe, preocupado com a política, ele finaliza. Na visão de Joabe é apenas um problema, mas para Davi é um filho querido, um filho que ele negligenciou. E nós temos aqui então uma figura importante, como eu disse, tanto controvérsia, que há momentos que ele vai bem, mas outros que ele parece ser alguém bem longe, né, de fazer o que é certo. Mas nós temos aqui, irmãos, uma história muito triste que dá para nós algumas lições, algumas verdades que nós podemos aprender e cuidar na nossa vida. Nós temos aqui um grande homem de Deus, Davi, pagando um preço caro pelo pecado. Ele perde mais um filho por conta da sua negligência como pai. E eu creio que a primeira lição que nós podemos tirar da história de Davi aqui nesse texto é que, como pais e mães, não basta sermos apenas bons em ganhar dinheiro, em ser bons profissionais. Se você olhar a vida de Davi, como pastor, ele era excelente. Como rei, muito bom. Como guerreiro, exímio guerreiro. Mas como pai, a família dele fala por si só. Uma família destruída pelo pecado. Um homem que não foi exemplo de moral para seus filhos. Ao se deitar com a mulher de Urias, ele se torna uma grande pedra de tropeço para seus filhos. Aminon vai seguir os passos do pai. Absalão também. E nós temos aqui, irmãos, uma grande lição para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ser grandes fora do lar. E esse não é o propósito de nossas vidas. Deus quer que você, como pai e mãe, seja grande dentro do lar. Que você ame seus filhos, seja presente na vida dos seus filhos. Vai custar muito caro, como custou para Davi, a sua falta na vida de seus filhos. Não ser presente na vida dos filhos vai gerar para você um peso tão grande que mais tarde você vai lamentar, talvez mesmo diante de grandes conquistas, mas perdendo aquilo que lhe é mais precioso, o que lhe é mais ou deveria ser mais importante. A sua família, seus filhos. Por isso, amados irmãos e irmãs, não ignore a sua responsabilidade para com sua família. Dedique-se, seja presente, porque mais tarde não haverá desculpas para se livrar da dor que Davi nos expressa, nos mostra aqui. Absalão, meu filho, quando lê esse texto eu posso escutar a voz de Davi. Por falta da sua presença como pai, o peso da sua culpa é tamanho que leva ele a exclamar, a clamar, demonstrando a sua culpa, sua agonia, sua tristeza. E se nós não atentarmos, irmãos, hoje para a nossa vida, se você não entender que sua família é algo precioso, que você deve estar lá com seus filhos, com sua esposa, você homem, tem que sim ganhar dinheiro, mas esse não é o foco da sua vida aqui neste mundo. Em primeiro lugar, você deve amar a Deus. Em primeiro lugar, você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, não é isso? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Você deve amar a sua família, o seu próximo. Não coloque o dinheiro, o conforto, né, a fama, o poder, o ter bens em primeiro lugar, a ter boas relações, bons relacionamentos com seus filhos, com seus irmãos. Não coloque o dinheiro à frente de tudo. Infelizmente nós caminhamos na vertente do mundo, na mesma linha do mundo. O que é importante é o urgente, é o agora, é ter para aqui. E nós perdemos, irmãos, aquilo que é para a eternidade. Nós perdemos o foco, o senso do que realmente é importante. Davi esqueceu-se da sua família naquele momento onde ele se deita com Batseba. O prazer falou mais alto. O desejo dele falou mais alto. Aquele impulso foi mais forte. E olha o que aconteceu com ele. Com certeza, diante da notícia da morte de seu filho, ele estava arrependido. Deus estava trabalhando em Davi de uma forma tão dura que ele jamais imaginaria que receberia tamanha punição. E é isso que o pecado faz. Por isso, irmãos, nós temos que tomar conta da nossa vida espiritual, da nossa vida moral. Não ceda aos impulsos, a esses desejos de ter, de obter, de viver para si.
para seus prazeres. Davi não cuidou e negligenciou sua família e pagou um preço caro. Nós podemos cair no mesmo erro se não atentarmos para essa grande lição. Você, como pai e mãe, não pode ser ausente na vida dos seus filhos por causa daquilo que você quer dar para eles, financeiramente, materialmente. Você não precisa ser grande lá fora, você basta ser um grande pai e uma grande mãe. Isso vai te satisfazer. Infelizmente, quando você inverte, mais tarde você vai estar desesperado, triste como Davi, agonizando diante de uma notícia trágica como a que ele recebeu. A segunda lição, nós podemos ver sobre a confrontação dura que Davi recebeu. No seu pior momento, no momento de agonia, de tristeza, vem um capitão que nós podemos olhar para ele, até entre ele e Davi havia uma diferença, uma coisa a ser tratada. No começo do reinado de Davi, ele mata, não sei se você vai lembrar, mas há um período na história, antes de Davi assumir o trono total em Jerusalém, ele faz uma aliança com um homem chamado Abner. Davi concorda com Abner e fala: olha, eu vou ser o rei e você vai ser o capitão da minha guarda. Abner era representante do exército de Saul, e entre ele e Davi havia perdão, anistia, havia ali um contrato de que nós vamos nos unir e governar juntos, eu o rei e você o meu capitão. Porém Joabe, ele vai entrar em cena e vai matar a Abner, né? A covardia, vai interpelar a caravana de Abner e vai assassinar Abner. Então ele vai causar um problema. Davi fica um pouco furioso naquele período e fala: mais tarde eu vou tratar com você, porém agora vamos deixar como está. Davi se arrepende, mostra para o povo que não foi o plano dele esse, mas aconteceu e ele consegue unificar o povo. Agora Joabe entra em ação de novo. Ele mata o filho de Davi, um resistente ao governo do rei, e agora o próprio Joabe vem para confrontar Davi. Mas é uma confrontação necessária. Apesar do lamento do rei, o rei precisa assumir o trono. Uma posição de liderança que precisa ser preenchida. O povo está sofrendo, há dúvidas no império. Então Joabe, vendo a necessidade, chega para Davi e dá palavras duras a ele. O texto diz que ele entrou na casa do rei e falou: você está envergonhando o seu povo. Hoje você tem envergonhado o seu povo, você tem tirado a alegria do seu povo de ter vencido por você. Você está dizendo que aqueles que te perseguiam e eram contra você são mais importantes. Joabe coloca os pingos nos is, né? Você já esteve nessa posição de Davi, sofrendo, lamentando, achando que você é o coitadinho, e chega alguém duro, com ferro quente, né? Para te marcar. Confrontação não é gostoso, principalmente quando você é quem é confrontado. Não é gostoso para quem confronta. Se coloca na posição de Joabe, ter que encarar o rei e dar uma palavra dessa para o rei. Tremeu, com certeza. Sabendo que o rei tinha coisas com ele para acertar no passado. Mas ele, por causa do império, por causa de Israel, ele se colocou no meio e foi até o rei para confrontá-lo. É interessante que eu costumo dizer que confrontação ou um conselho duro como esse é como um remédio amargo. Quando você está muito doente, você precisa tomar um remédio ruim, é terrível, né? Quando você está com a garganta inflamada, o corpo lá febril, você vai no médico, o médico fala: vou te aplicar, você vai ter que tomar uma benzetacil. Só de ver a caneta balançando e o B aparecer, a perna começa a tremer, né, moça? Terrível esse remédio, né? Até quem é paraplégico sai mancando depois de uma benzetacil, né? É dolorido demais, mas em poucas horas o efeito passa, a dor passa e você está ali pronto para ir para o trabalho, pronto para tomar as suas tarefas. Um remédio terrível, talvez é o pior, né, dos remédios aí a curto prazo que você tem que tomar, mas que tem uma eficiência muito boa, grande, vamos dizer assim, a curto prazo. Confrontação dura, confrontação que realmente pisa no nosso pé, que nos humilha, é como um remédio assim. Vai ser horrível ter que passar por aquela situação, mas é interessante que Davi, ele recebe o conselho, ele ouve o conselho duro de Joabe. Não são os melhores de escutar, mas são necessários. Precisamos por vezes ouvir a realidade sem meias palavras, para sairmos muitas vezes de nossa autocompaixão,
para parar de fugir de nossas responsabilidades. É o que estava acontecendo com Davi. Ele tinha que aparecer diante do povo para governar, mas ele estava usando essa tristeza para fugir dessa posição. Eu pergunto a você, quantas vezes você precisou agir como Joabe? Teve que ir lá e dar a injeção, né? Ou então, quantas vezes você esteve na posição de Davi, pronto para ouvir e receber aquela dura confrontação? Terrível, mas é necessário. E você, ao lembrar dessas vezes, vai agradecer, falar, ainda bem que tal pessoa agiu comigo assim. Ainda bem que o irmão fulano de tal, ou o pastor, ou alguém chegou e me deu essa correção. Eu posso olhar para a minha vida e foram várias vezes, né? De sair mancando e falar, puxa, chutou sem dó, né? Mas necessário para que houvesse crescimento, sair da autocomiseração, da autopiedade e poder assumir as responsabilidades. Pessoas como Joabe são preciosíssimas. Ele é controverso, há momentos que ele não é precioso, né? Mas aqui ele foi fundamental para o rei. O rei precisava assumir o trono e tomar sua responsabilidade diante do povo. E ele conseguiu tirar o rei daquela depressão, daquela tristeza profunda. E o rei então se mostra humilde, que é a próxima lição que nós podemos aprender nesse texto. Davi demonstra o seu coração pronto a receber uma repreensão, um coração humilde. Não importa se quem está confrontando ele é de fato o ofensor, porque o culpado pela morte de Absalão, né, prático, vamos dizer assim, a morte de Absalão foi realizada por Joabe. No entanto, Davi, mesmo assim, ele atende ao conselho de Abner. E o verso 8, a parte A, diz: então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Então, quando o rei apareceu na porta, e nesse período era onde eles governavam, onde eles tratavam de assuntos importantes, era o gabinete do rei, era a porta da cidade. E ao aparecer ali, Davi mostra: eu estou de volta. O rei retornou, né? O rei está pronto para governar. É claro que se você continuar lendo, nós vamos continuar. Não só o rei vai voltar, mas os problemas vão voltar também e vão continuar. Ele vai ter muito problema para resolver. No entanto, o primeiro passo ele deu. Ele ouviu a confrontação dura com um coração humilde e ouviu e seguiu o conselho de Abner. Ainda mais, mesmo tendo sido Joabe o assassino do seu filho, Davi demonstra essa humildade em aceitar o conselho daquele que resolveu o problema da rebelião no governo, mas tirou a vida do filho que ele tanto amava. Devemos aprender com Davi, para que em nossas relações possamos manter o equilíbrio, e mesmo quando o ofensor vier nos exortar, mesmo quando aquele que nos ofende vem nos exortar, nós possamos ter a capacidade de aprender humildemente. Davi poderia ter olhado para Joabe e falado: não, você vai morrer, não vem falar comigo. Mas ele ouviu o conselho, e isso provavelmente manteve o império na mão dele. Ele ia perder o povo, o exército dele, mas isso fez com que ele segurasse o reino. Um conselho importantíssimo, meus irmãos, e nós temos que ter essa mesma disposição em nossas relações. Vai haver oportunidades ou situações onde você vai ser confrontado, porque talvez você olhe e fale: mas olha quem está falando, né? Mas Deus pode usar essa pessoa para te aperfeiçoar, para te ajudar a tomar decisões importantes. Não é sempre que isso vai acontecer, como eu estou dizendo. Joabe é um camarada controverso, nem sempre é usado para o bem, mas nesse ponto ele foi correto. E nós temos que ter essa sensibilidade, para ter esse equilíbrio de ouvir muitas vezes a crítica, a confrontação, analisar bem a fonte e ver se de fato tem coerência. Foi o que Davi fez. E ao ver que tinha coerência, ele não teve pena, né? Ele assumiu a sua posição e foi beneficiado por isso. Então nós vemos, irmãos, que em nossas relações nós temos que ter dessa mesma humildade. Em nosso meio deve haver essa disposição a ouvir, mesmo quando o conselho é como um remédio amargo, mesmo quando há uma confrontação dura. Quando é Joabe que vem falar com você, né, você já se prepara, né? Mas ouça com atenção, e pode ser que ele tenha razão. E no caso,
Davi viu razão na argumentação de Joabe. E você tem que ouvir toda e qualquer confrontação. Atente para que aquele que chega até você com essa disposição tenha a dizer. Ninguém confronta ninguém só porque quer confrontar, né? Às vezes, quando o pastor tem que abordar um membro, né, num pecado, talvez a pessoa fale, o pastor não tem nada que fazer, né? Fica lá em casa só pensando, vou perturbar fulano de tal. Vou lá e vou... Não é, porque é necessário. Procura você para te alertar, para te realmente mostrar que o caminho que você vai dar ruim, vai ser mal. Joabe falou, olha, você vai perder o reino e vai ser a pior coisa que te aconteceu desde a tua mocidade. Não é fácil. Ele não está ali só querendo perturbar o rei, ele quer ajudar o rei. E quando alguém vem para te confrontar é a mesma coisa. Não é porque ele quer te perturbar ou atrapalhar a sua vida, ele quer te ajudar a enxergar os perigos que você vai enfrentar no rumo que você está seguindo. Portanto, seja sensível, equilibrado. Não se fecha, né? Não taca pedra. Deixa o Joabe falar, deixa a pessoa mostrar o seu erro. E seja humilde para acatar se houver razão nisso. Essa é a terceira lição que nós vemos nesse texto. E a quarta e última, irmãos, é que a posição de liderança cobra um preço alto. Davi, como rei, como líder do seu povo, não teve tempo para ficar lamentando sua perda. E quando você é um líder, você tem que entender que aquilo que é pessoal, né, os seus propósitos, as suas paixões, os seus interesses pessoais, nunca podem estar acima do interesse coletivo daqueles que você lidera. Davi tinha um interesse em lamentar a morte do seu filho, mas por causa do povo que ele liderava, do exército, ele tinha que ignorar aquilo. Ele tinha que sacrificar aquele momento para poder assumir sua posição. Essa é talvez a lição mais dura aqui. Quando você está numa posição de liderança, você não tem tempo para ficar dedicando aos seus interesses pessoais. Porque uma vida na liderança é uma vida para ser vivida não para si, mas para os outros. Esse é importante que todos nós aprendamos isso. Porque você fala, ainda bem que eu não sou pastor, que eu não sou líder, que eu não sou nada, eu sou só um membro da igreja. É aí que você se engana. Porque como salvo em Jesus Cristo, você é chamado, você tem meio grande aqui, né? Para liderar. Como? Ganhando alguém, guiando alguém e seguindo alguém. Você é chamado para, como povo de Deus, ser aquele que vai à frente na batalha, liderando. Você não tem como se esquivar da sua posição de filho de Deus, povo de Deus, igreja de Deus. Você, como servo de Deus, está neste mundo, você não é igual aos que estão lá fora perdidos. Você tem o peso dessa responsabilidade. Você está aqui para ser um líder, um guia. Você não pode falar, não, mas eu tenho que cuidar dos meus interesses pessoais. Seu interesse agora é viver para o outro. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. Quando Ele nos chamou para seguir os seus passos. E como discípulos de Cristo, servos de Cristo, Ele nos enviou para este mundo, irmãos, para liderar multidões para chegar aos pés dele. Lembra da história da mulher samaritana? Ela estava lá, né, buscando água no poço, meio-dia, né, estava de boa. Talvez um pouco com raiva, que no sol quente buscar água, né, não é fácil. Jesus chegou nela e falou, eu sou o Messias. Ela falou, opa, sim. E ela entendeu e correu para fazer o quê? Falou, agora eu conheço alguém que realmente eu preciso apresentar para outros. E ela correu e assumiu sua posição. Ela aceitou realmente que Cristo era o Messias e a posição dela foi o quê? Vou buscar outros para conhecer Ele. Ela se tornou uma mulher destacada naquela comunidade. E por causa dela, muitos vieram a Cristo. Hoje eu e você não somos diferentes. Você que é salvo em Cristo, você está numa posição elevada. Você foi tirado do pecado e colocado sobre a rocha. Você passou de escravo do pecado a livre para servir, para engrandecer o Senhor. Portanto, quando você olha para a obra de Deus, para a obra de ganhar de guiar alguém e de seguir alguém, você não pode falar, não é comigo. Isso é para liderança, é para professor de escola dominical, né? É para quem
é líder dos jovens, é para o pastor, é para o missionário. Escuta, essa é uma chamada para você que é salvo. Você é um líder e você deve entender como Davi entendeu. Não tem muito tempo para ficar gastando nos meus interesses pessoais. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que assumir a minha posição. Eu pergunto a você esta manhã: você tem assumido sua posição como filho de Deus, como chamado por Cristo, para ir por este mundo e fazer discípulos? Você tem entendido o tamanho da sua responsabilidade, ou você está aí choramingando, lamentando, buscando os seus interesses? Tudo é mais importante, menos fazer a obra que está colocada adiante de ti. Você tem sido mais um assim? Que só quer estar na multidão, mas não quer fazer a diferença? A chamada de Cristo para nós, irmãos, a chamada de Cristo para o seu povo, é para que liderem, para que vá e busque os perdidos. Não fique acomodado. Não faça como Davi, olhando para as dificuldades e lamentando, limitando o seu poder, limitando a sua influência, a sua atuação. Joabe olhou para Davi e viu que ele precisava sair daquela situação o quanto antes. Davi, ele precisava entender que não podia limitar o seu governo àquela perda. Ele precisava olhar para o povo e para os seus soldados, que colocaram o bem-estar da nação em primeiro lugar e pagaram um preço alto. Como líder, Davi não podia ficar por baixo, pois ele é o modelo da nação, exemplo para o exército e para o povo. Portanto, Davi não tinha tempo para ficar lamentando a perda de um filho, que lhe causara tantos problemas. Sua perda pessoal fica em segundo plano. Esse é o preço de se estar à frente, liderando, guiando outros. Não há espaço para interesses pessoais quando se está à frente. E Davi entendeu isso. E você, tem entendido isso? Você tem compreendido isso? Como discípulo de Cristo, povo de Deus, você está aqui para liderar outros. Como filho de Deus, salvo em Cristo, sua missão é viver para os outros. O seu exemplo, sua dedicação, seus sacrifícios pelo Evangelho, por amor a Cristo, devem ser visíveis. Não há espaço para viver apenas para os seus interesses aqui na terra. Você tem entendido isso? Meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, junior, não tem tempo para você perder com seus interesses mais. Se você está em Cristo, você tem que pensar como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho aqui agora é para ser para a glória do meu Senhor. O meu interesse é fazer a vontade do Pai, como Cristo na história da mulher samaritana. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Qual tem sido o seu interesse? Como você tem agido ou reagido a essa chamada? Você tem andado como um nécio, como um louco, que olha para tudo isso e fala: ah, não é comigo, mas eu sou salvo. Quer ir para o céu, né, miserável? Quer, não, Cristo me ama, isso eu sei. Pois diz a Bíblia, ainda canta o corinho, né? Mas na hora de sacrificar os seus interesses, de colocar o seu couro para fritar, não vale a pena? Não é isso? Olha bem para o que a palavra de Deus nos ensina. Você está numa posição destacada não é por acaso. Você está aqui para viver para a glória dele, para sacrificar sim seus interesses, muitas vezes, para o bem da obra, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi foi lembrado disso, e eu espero que hoje, esta manhã, você seja também. Você compreenda, se não compreendeu isso ainda, e não perca mais tempo lamentando, murmurando, olhando para as coisas deste mundo, seus interesses pessoais. Lembra que você tem algo na sua frente, uma obra tão maravilhosa, a obra mais fascinante do mundo, que é essa obra de ganhar alguém para Cristo, discipular alguém. É a obra mais fascinante do mundo. Você vai passar e aquilo que você deixar com essa pessoa vai frutificar. Você não tem ideia de quanto isso pode transformar a próxima geração. E por isso você não pode perder tempo. Você foi chamado para liderar e guiar outros a Cristo. Não se esqueça disso nunca. Não importa a fase que você está passando. E eu entendo, irmãos, que nós vimos no começo, muitos irmãos têm passado por grandes dificuldades, tristezas, né?
dúvidas, ansiedade, mas lembre-se, não importa o momento, você como servo de Cristo, é nesse momento que você tem que expressar que você ama Ele mais do que tudo. E é nesse momento que você deve liderar outros para chegar ao Salvador. É no momento talvez de mais agonia que você vai ser mais usado por Deus. Porque o mundo lá fora não entende essa esperança que nós temos. E é nesse momento que você pode fazer a sua esperança em Cristo evidente, aparente. Portanto, não fique ali só lamentando. Olhe para Cristo, demonstre o quanto você o ama e fale dele para outros. Você foi chamado para guiar outros a Cristo. Não se esqueça disso nunca. Não importa a fase que você está passando, cumpra a sua chamada. Portanto, irmãos, várias lições nós podemos aprender aqui. Não há lugar na posição de liderança, não há lugar para você ficar cuidando apenas dos seus interesses. A liderança cobra um preço alto e você, como filho de Deus, deve estar pronto a pagar esse preço. Confrontação é algo amargo, é algo terrível, mas que muitas vezes endireita o nosso caminho, soluciona ou evita muitos problemas. Então aceite confrontação, receba equilibradamente um conselho duro. Seja humilde para receber a confrontação. E por fim, como pai e mãe, não deixe seu filho provar da sua ausência. Não olhe para as coisas deste mundo como mais precioso. Olhe para o seu lar. Olhe para aquilo que realmente Deus tem te dado de forma graciosa, miraculosa. Quando você olha para um filho, irmãos, é um milagre. Você ter um filho é uma bênção. Muitos, têm esse desejo. Nós sofremos com o nosso casal ali. E nós sabemos que Deus vai abençoá-los em breve. E nós temos que ter esse prazer, não só para recebê-los, mas para cuidar de cada um deles. Não podemos tratá-los de qualquer forma, terceirizar a criação de nossos filhos em prol dos nossos desejos. Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, mas um péssimo pai. Não dê esses passos. Focalize na obra que Deus tem te dado como pai e como mãe, para que você não venha chorar amargamente no futuro. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para cada lição dessa e evitar os erros que Davi cometeu, mas ao mesmo tempo devemos olhar para onde ele foi bem e imitar. E quando chegar um Joabe para você, escute, não é Joaze, viu? Às vezes o Joaze vai passar perto, você já vai... É Joabe. Aceite, ouça e mude se é necessário. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, por sua palavra que é tão rica, ó Deus. Eu reconheço muitas vezes a falha como servo, a falha em deixar tudo claro. Às vezes fazemos obscurecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, nessa tarefa. Mas eu peço que o Senhor Espírito Santo trabalhe em nossos corações, através da sua palavra, através desses princípios, e que nós, ó Pai, possamos, assim como Davi, entender quão caro é o preço do pecado, quão alto ele custa, e que ao entender isso nós não venhamos facilitar em nossas vidas, não venhamos ceder ao pecado em nenhuma área, Pai. Que nós possamos, ó Deus, entender que o pecado é terrível, é o nosso inimigo, é o inimigo da nossa alma. Que não venhamos de maneira alguma ceder a ele, ó Pai, mas que possamos estar focados em fugir, em vencê-lo. Pai, também eu peço que o Senhor nos ajude a entender nossa responsabilidade como pais, a fazer o nosso melhor, estar prontos para honrar esse privilégio que o Senhor tem nos dado. E nós suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade também de, em nossas relações, aceitar a confrontação quando ela é necessária, quando ela é real, ela é certa, submeter-se a ela com coração humilde. E, ó Pai, é a nossa posição de liderança, ó Deus, o Senhor tem nos chamado como povo seu, que nós possamos estar de fato destacados neste mundo, para guiar outros, para que o nosso sacrifício por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, seja visível, e que outros possam também, ó Deus, se achegar a Ti. Esse é meu desejo, essa é minha súplica, essa é minha oração em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos então dividir para as nossas classes. Pode correr para a sua sala, aí tem alguns minutinhos.